Ruth, capítulo de número 4. Ruth, capítulo de número 4. Nos versículos 13 a seguir, nós vamos ler alguns versículos. Ruth, capítulo de número 4. A palavra de Deus diz assim no versículo 13: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Podeis assentar. Na quarta-feira que passou, eu cheguei na igreja, eram umas 8 horas, 8:05 mais ou menos. E quando eu cheguei na secretaria, a secretária, ela está sempre rindo e falando, e ela disse assim: Pastor, bom dia, tudo bem? Disse, bom dia. Ela, preparado para o chapel? Eu havia me esquecido que toda primeira quarta-feira do mês, nós temos culto aqui, de manhã com a escola. E eu sou responsável por esse culto. E eu não estava preparado para o chapel. E eu falei, chapel. Hoje é dia de culto. E eu falei, tá bom. Ela falou assim, senhor, tem uns 20 minutos até começar o culto. Eu falei, tá bom. E na noite anterior, eu estava orando e Deus tinha colocado uma palavra no meu coração, uma palavra que Deus sempre fala com a gente, sobre agradecimento. E eu imediatamente peguei minha Bíblia e falei, eu vou pregar sobre isso aqui, sobre agradecer. E rapidamente abri ali, fiz algumas anotações rápidas na Bíblia mesmo. E eu cheguei aqui e fiquei naquele cantinho ali. E as crianças começaram a louvar a Deus. Teve uma apresentação de um grupo de crianças aqui. Depois o pastor Andrew liderou a igreja em adoração. E enquanto eu estava ali, Deus me levou a esse texto. E eu fiquei pensando como é interessante esse texto. Porque quando eu resolvi falar sobre gratidão, me caiu a ficha que tudo que estava acontecendo aqui era sobre Natal. Mas Natal é tempo de gratidão. Não é? Todo tempo é tempo de gratidão, mas parece que no Natal nós ficamos tão voltados para as coisas do mundo e esquecemos que tudo é a respeito de Jesus. Não são os enfeites, não são as decorações, não são os presentes, mas Jesus é o tema do Natal. E por Jesus nós somos gratos. Nós devemos ser gratos a Deus. Mas aí eu fui nesse texto aqui rapidamente na minha mente. E eu abri a Bíblia rápido ali. E Deus falou muito comigo. Porque é incrível como Deus pega
A família de Noemi, quando você lê o livro de Noemi, que é muito curtinho, ou o livro de Ruth, perdão, você vai ver Noemi com o seu esposo e os seus filhos. A Bíblia diz que tinha um homem de Belém de Judá que foi peregrinar nos campos de Moabe. Ele era de Belém, ele sai de Belém, que é a casa do pão, e vai para Moabe, que naquele tempo era inimigo de Israel, e os moabitas, então a terra de Moabe era como que maldita para Israel. E aí eles saem para peregrinar nos campos de Moabe e vão em busca de alguma coisa, porque tinha uma fome nos arredores de Judá. E aí eles vão lá, você conhece a história, os dois filhos de Noemi casam com duas moabitas, e uma delas é Ruth, mas eles morrem. Os homens todos morrem, todos os homens da casa morrem em Moabe. Noemi se vê como maldita, porque ela perde marido e dois filhos. Então, ela resolve voltar para Judá. E quando ela vai voltar para Judá, ela dispensa o juramento das suas noras. Ela diz: vocês podem ir para a casa dos seus pais, casarem de novo, fazer o que vocês tiverem que fazer da vida, porque eu sou uma mulher maldita. E se eu pudesse, eu não andava comigo. Mais ou menos assim. De tão ruim que eu sou. Deus pesou a mão contra mim. Agora, a despeito daquilo que Noemi estava dizendo, Deus tinha escrito um plano para a salvação do mundo. E ele, então, uma das suas noras sai, mas Deus entra no coração de uma chamada Ruth. O Espírito Santo habita nela e ela fala assim: de maneira nenhuma eu deixo a senhora. Onde a senhora foi, eu vou. Onde a senhora comeu, eu como. Onde a senhora dormiu, eu durmo. Onde a senhora morreu, eu morro. O seu Deus será o meu Deus. E quando ela fala isso, ela está declarando que ela entrega a sua vida para o Deus único e verdadeiro. E ela disse assim: não me obrigue a abandoná-la. Eu vou com a senhora. E elas voltam as duas para Judá. E lá em Belém, elas duas chegam como duas estranhas. Alguém deve ter apontado: você está vendo aquela ali? Aquela ali é Noemi. Não diga. Voltou envergonhada da terra dos moabitas. Todo mundo morreu lá. Ela veio com uma nora aí. Tá, as duas pobres vão morrer de fome. Mas Noemi, ela tinha sabedoria. E aí a história vai mostrar a história de Ruth colhendo, após os segadores, colhendo espigas, e Boaz chega, vê Ruth, o Espírito Santo entra nele também, porque Deus já tinha um plano, e toca no coração dele, e ele se engraça com Ruth, e diz para os colhedores, os ceifeiros, fala assim: olha, vão deixando cair para ela pegar bastante. Quando Ruth chega em casa, Noemi, ela cai a ficha dela e fala assim: ninguém colheria tanto assim, só de colher atrás, gente, tem alguma coisa acontecendo, existe uma bênção de Deus aí. Ela pergunta para Ruth, fala: Ruth, volta lá no outro dia, continua, e ela dá instruções para Ruth o que ela deveria fazer. E Boaz assume um compromisso. Vai até o primeiro remidor. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é um detalhe da lei. O parente mais próximo tinha que remir a viúva da família e casar com ela. Boaz vai até o primeiro, que seria o primeiro remidor, e diz assim: olha, está aí Noemi, eu confundo a Naomi, porque está em inglês, né? Cadê a Naomi? Não está aqui hoje. Mas ele fala: está aí e tal, você pode
remir, mas tem uma coisa, veio com uma bagagem junto. O que é bagagem? É uma moabita. Ah, então não quero. Era tudo que ele queria ouvir. O plano de Deus foi se encaixando. Então você sai da linha dos remidores? Saio, pode assumir. Ele vai e casa com Ruth. Aparentemente essa é uma história, mais uma história comum da Bíblia. Mas aí nós vamos ver como Deus usa essa mulher Ruth e Boaz para iniciar ou para continuar o plano que ele tinha na história. A Bíblia diz aqui que quando Ruth dá à luz a um filho, não foi a mãe que chamou o filho pelo nome. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. Para eles e para elas era só um homem na família remindo. Para Deus, dali sairia o remidor do mundo, aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. Ela tem um filho, o nome dele as mulheres chamam de Obed. E Obed é o pai de Jessé. E Jesus vem da raiz de Davi, que é filho de Jessé. E o João, lá no Apocalipse, quando vê Jesus, ele ouve Jesus estar falando: eu sou o que foi morto, mas reviveu. O primeiro e o único, a raiz de Jessé, a descendência de Davi. E ele começa a dar toda a sua descendência, porque ele é Deus e vem de Ruth. É interessante como que Deus faz as coisas. Aí, nesse trajeto da história, nós vamos chegar em Maria. E os judeus vão dizer assim: vocês clamam que Jesus é filho de Davi, mas ele não é. Porque José não é pai dele. José é da raiz de Davi, mas José não é pai de Jesus, vocês mesmos dizem. Então quebra aí. Mas a Bíblia não deixa nada escondido. Você vai em Mateus, tem a genealogia de José, do começo para o fim, até chegar em José. Mas você vai em Lucas 3, tem a de Maria, que começa em Maria e volta lá atrás, até chegar num nome. Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu queria falar sobre duas coisas. Isso aqui eu só trouxe a título de conhecimento para você ver o plano de Deus. É interessante a genealogia de Maria, porque a genealogia de Maria, ela confunde. A genealogia de José, que deveria ser usada, não pode, porque José não teve participação nisso, a não ser a responsabilidade de educar o pai da eternidade. Eita, isso é muito grande. Aí, a genealogia de Maria volta até um filho de Davi que ninguém conhece. Nós conhecemos Salomão, nós conhecemos Absalão, nós conhecemos outros filhos de Davi que estiveram envolvidos na tentativa de tomar o reino. E o diabo ele sempre focou nos grandes filhos de Davi, porque ele tinha que ser da linhagem real. E aí ele olha para Salomão e consegue derrubar Salomão. Ele entra no coração de Absalão e destrói Absalão. Mas tinha uns lá que ninguém estava nem aí. Você nem conhece. Você nem conhece. Mas Davi teve um filho chamado Natã. Natã era o quietinho da turma. Ele não aparece direito na Bíblia. Mas eu estava lendo a genealogia de Maria e eu bati lá, Natã, filho de Davi. E você vai pesquisar um pouquinho. Ele mal aparece. É porque Jesus pega as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É porque ele pega as que não são para confundir as que são. Esse homem, esse filho de Davi, era alguém desconhecido, era um príncipe desconhecido, mas era dele, era do pequeno que Deus queria engrandecer.
Deus ia confundir a cabeça do diabo. E ele então usa Natã, e a genealogia é linda, ela vem mostrando algumas coisas e chega em Maria. Maria é outra confusão tremenda. Porque se você olhar para Maria, uma virgem, jovem, não tinha conhecido o homem, tanto que quando o anjo fala com ela, ela não duvidou, mas ela fez uma pergunta. Tudo bem, mas como se darão essas coisas? Porque eu não conheço o homem. Ele falou assim: o Altíssimo descerá, e o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra dele te cobrirá, e de ti nascerá um filho, que será o Salvador do mundo. Uma virgem. Para nascer o Salvador, mais 6 meses antes, ele visita uma estéril, velha, avançada em idade. Não podia ter filho. É interessante esse contraste, porque Elizabeth, que na nossa Bíblia está Isabel, e não me pergunte por que isso, pelo amor de Deus. O nome original é Elizabeth, mas só no português está Isabel. Pega todas as Bíblias do mundo, está Elizabeth. A de em português, eu acho que tem uma influência de alguém aí, não vou citar nomes. Mas tem influência de alguma coisa para ter mudado esse nome, não é possível. Mas Isabel, vou usar para você conhecer melhor, a Isabel, ela era de linhagem sacerdotal, filha de Arão, da descendência de Arão, e o seu esposo também. A chance deles ministrarem no templo era muito curta, era por sorteio. Deus aponta eles, cai a sorte neles, e eles vão ministrar no templo. A Bíblia diz que o esposo dela, chamado Zacarias, entra para ministrar. Irmãos, eu vou fazer um contraste aqui para vocês entenderem. A Bíblia diz que eles eram justos, tanto Zacarias quanto Elizabeth. Ele era sacerdote, tanto que ele foi ministrar lá dentro e o povo esperava do lado de fora. Ele vai lá dentro e o anjo aparece para ele, 6 meses antes de aparecer para Maria. Aparece para ele e ele leva um susto, porque tem crente que recebe melhor a presença do anjo do que o pastor. Tem pastor que se assusta muito com a presença de Deus. O crente está ansioso pela presença das coisas de Deus, mas às vezes o pastor atrapalha um pouco. Esse homem, ele leva um susto quando o anjo aparece. A Bíblia diz que ele se perturbou. O anjo fala com ele. E sabe o que ele faz? Dá risada. Tipo assim, está de brincadeira. Eu, minha mulher. Porque o anjo, olha só, irmãos, tudo que você quer ouvir de Deus é assim, ó, a sua oração foi ouvida. E Deus vai responder a sua oração, não é? Quando você ora e Deus não responde, fica em silêncio, parece que está um negócio horrível. Aí Deus não responde, eu estou orando há tanto tempo e Deus não responde. Aí vem o anjo e fala assim, ó, a sua oração foi ouvida, Deus vai responder. Você está brincando comigo? Que negócio que é esse que vai responder? Minha mulher é velha, rapaz. Deus tinha que ter respondido 40 anos antes, agora. Mais ou menos assim, eu só estou parafraseando. Mas ele fala lá em Lucas 1, se você quiser abrir a Bíblia e dar uma olhada comigo, em Lucas capítulo 1, ele diz assim, no versículo 12, e Zacarias vendo, porque no 11 o anjo do Senhor aparece, à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ele ficou com medo. Irmão, sabe por que Zacarias ficou com medo? Eu não sei se ele pensou que ele estava em pecado. Mas o sacerdote entrava e a tradição diz que se ele tivesse em pecado, ele morria. Ele deve ter pensado, pronto, eu estou em pecado e Deus mandou um anjo para me matar aqui. Estou só pensando aqui comigo. Zacarias turbou-se e ficou com medo, caiu temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha, tudo que nós queremos é ouvir Deus respondendo à nossa oração.
Nos versículos seguintes você vai ver ele dizendo assim: disse então Zacarias ao anjo: como que eu vou saber disso? Porque eu já sou velho, a minha mulher é avançada em idade, e outra coisa, ela havia sido estéril a vida toda, porque eles nunca tiveram filhos. Agora, ele está questionando o anjo. O anjo dá uma palavra para ele e diz assim: eu vou te falar como você vai saber. Não é o João do açougue que está te falando. Eu sou o Gabriel e eu assisto na presença de Deus. Eu assisto na presença de Deus. Irmão, não foi um anjinho. Foi o Gabriel que veio. E eu não estou aqui diminuindo o anjo. Eu só estou dizendo para você que ele veio com poder. Ele falou: eu falo cara a cara com Deus. Foi o próprio Deus que me falou. E eu vim aqui para te dar essas boas novas. Mas ele conheceu o coração de Zacarias. E falou assim: você vai ficar mudo. Porque você não acreditou. Até que o rapaz nasça, você não vai falar. Porquanto não creste nas minhas palavras, mas elas vão se cumprir. Quer que eu te dê uma lição aqui? O que Deus falou, Ele cumpre. Deus não depende de mim para nada. Deus é Deus, e se Ele falou, Ele cumpre. Agora sofra as consequências. Sabe por que tem gente que está mudo? Sabe por que tem gente que está surdo, que não ouve mais, que não consegue falar mais? Porque olha a oportunidade que esse sujeito perdeu de sair pulando, gritando glória a Deus e aleluia. É o que a gente muitas vezes perde. Deus fala, Ele dá a promessa, e quando Ele vem e cumpre, parece, ou Ele fala que vai cumprir, parece que a gente fica assim: será? Será que Ele vai fazer? Mas ele perdeu a oportunidade porque o anjo falou: você vai ficar mudo, porque você não creu, mas vai acontecer segundo a minha palavra. E aí tem toda a história que envolve isso. Deus, ele confunde, ele pega uma virgem 6 meses depois. Você pode ir no mesmo capítulo, no versículo 26. E no 6º mês, que 6º mês? O 6º mês de gravidez de Isabel, ou de Elizabeth. O anjo Gabriel de novo foi a uma cidade chamada Nazaré. E foi falar com a virgem. A virgem, ela tinha o coração nas coisas de Deus. Quando o anjo fala com ela, ela também se perturbou. Porque, irmão, o negócio é sério. Eu fico encantado quando esses pregadores falam: eu estou vendo um anjo aqui, eu estou vendo um outro ali, o anjo ali com a bandeja. Irmão, acho que se eu ver um anjo, eu caio de cara no chão. Não sei se esses caras veem anjo assim, rapaz. E eles têm tanta intimidade com os anjos, que eu fico até assustado. Eu acho que eu não sou crente, tem hora. É sério. Ó o anjo aqui, ó o anjo ali. E eu falo: meu Deus, mas... Irmão, nós temos que ter temor de Deus e inteligência. Eu não estou dizendo que Deus não manda anjos no nosso meio, que Deus não faz as coisas no nosso meio. Nós queremos que Ele faça, mas nós temos que ter um pouco de temor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as vezes que o anjo se apresenta, existe temor. Eu tenho medo de um anjo aparecer para mim e eu ser consumido. Porque eu acho que ele é mais santo que eu. As pessoas brincam com as coisas de Deus. O anjo aparece com Maria, a Bíblia diz que a Maria turbou-se muito só com a saudação do anjo. Agraciada, bendita. O anjo começa a falar com a salve agraciada. Ela começou a falar: meu Deus, o que é isso? Que visão é essa que eu estou tendo? Alguma coisa está acontecendo aqui. Não, mas a gente está vendo anjo aí à torta e direita. Mas nunca vê anjo para corrigir, só vê anjo com chave de carro e bandeja de ouro com a surpresa na mão, com a bênção para você. É incrível esse negócio. E ele vem e fala com ela.
E aí ela turba-se muito. E ele diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A melhor coisa que nós podemos receber de Deus é acharmos graça diante dEle. Porque se nós acharmos graça diante dEle, Ele nos cobre com a sua graça. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lembra lá atrás? Ele vai ser o seu remidor. Aqui está chegando um remidor eterno. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que é capaz de transformar vidas. E ele disse: ele reinará eternamente. E aí Maria não duvida, porque o anjo conheceu o coração dela. Só que ela fica em dúvida. Como vai ser esse negócio? Porque eu não conheço, não tenho marido ainda. Eu fui dada como noiva, mas nós não juntamos ainda os trapos. E aí ele responde e disse assim: não, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E aí ele fala assim: e eu vou te dar uma notícia, porque não tinha WhatsApp ainda. Ele falou: deixa eu te dar uma notícia. A Isabel, sua prima, também está esperando um filho. Minha prima, aquela velha lá, está esperando um filho? Está esperando um filho. E ele, olha aqui, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Deus usa uma estéril aqui, usa uma virgem ali, e o plano da salvação é cumprido. Esse é o Deus que você serve. Deus, ele escolhe coisas que nós não entendemos, foge à nossa compreensão. Sabe por quê? Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível, aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade? Eu estou esperando há tanto tempo, pastor, ele usa estéril na velhice. Eu não sei nada da vida e não tenho nada, pastor. Ele usa o nada e faz tudo. Ele é Deus. Para Deus nada é impossível. E aí, olha a diferença do sacerdote para a jovem que não sabia de nada da vida. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Não houve palavra de fica muda, não houve palavra de você não acreditou, você não creu. Eu acredito, Maria, humilde, prostrada na presença de Deus, dizendo assim: cumpra-se em mim segundo o teu querer. Está preparado para cumprir, para pedir para Deus cumprir na sua vida, segundo o querer dele? Maria não saiu assim, estufou a barriga, né? Porque nem estava grávida ainda, então estava de um dia. As grávidas que ficam pondo a mão na barriga e tirando foto no Facebook, né? Você nem sabe o que tem lá, nem sabe por que é aquilo. Mas Maria não saiu assim. Estou carregando o Rei dos Reis. Estou carregando o que vai ser o Salvador do mundo. Não. Ela se humilhou na presença de Deus. Deus quer que você se humilhe e diga: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim segundo a tua vontade. Irmãos, como está faltando isso na gente? Jesus, me dê isso, Jesus, me dá aquilo, Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz esse milagre em mim. Jesus, eu estou aqui esperando, estou na fila. Não, irmãos, cumpra, Senhor, em mim o teu querer. Faz de acordo com a tua vontade no teu servo. Olha, irmãos, se coloque no lugar de servo e Deus cumpre o querer dele e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só para você saber, Zacarias significa o Senhor se lembra.
Zacarias significa o Senhor se lembra. Isaías 49, versículos 14 ao 16. Deus faz uma pergunta ao povo de Israel. Ele diz assim: poderia uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Aí ele diz assim: não. Ele responde. E ele fala assim: mas ainda que uma mãe vier a se esquecer do seu filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Senhor, faz tempo. Senhor, eu estou sozinho. Senhor, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou esquecido. A pergunta é: poderia a mãe se esquecer do filho que amamenta? Mas ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é a palavra de Deus, porque Zacarias é o Senhor se lembra. É só para você saber que ele se lembra. Que a promessa dele não está esquecida. E no tempo dele ele vai fazer. Você pega o Velho Testamento, ele vem falando na história, e vem falando na história, e o povo depois de Malaquias fica 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos sem ouvir Deus falar. Não tinha profeta. Quando começa o livro de Mateus, ou quando começa o período neotestamentário, que acontecem essas coisas aqui, o povo se assusta, porque tinha só o culto. A Bíblia não fala desse período ou desse período intertestamentário entre o Velho e o Novo, de anjo aparecendo, de profeta falando. Malaquias foi o último. Mas quando o anjo aparece aqui, com as boas notícias, então as coisas mudam porque Deus tem o tempo determinado para todas as coisas na sua e na minha vida. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas na história. Não se preocupe. Confie nele, porque as coisas vão chegar no lugar. Ele vai cumprir o propósito dele. Davi disse, ou o salmista disse no Salmo 27:10, porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor não abandona, Ele não esquece, Ele se lembra de você. Mas o melhor de tudo é que Elizabeth significa o Senhor é um juramento. Não, Ele não fez um juramento. Ele é um juramento. Isso é muito carregado de significado. E ele fala isso. Quando ele fala através de Balaão, em Números, ele vai dizer assim: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não o faria, tendo prometido, não o cumpria. Porque o que o Senhor promete, o que o Senhor jura, Ele não se esquece. E Ele faz cumprir, Ele diz: a minha palavra vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Qual é o juramento que Deus fez para a sua vida? Qual é a promessa que Deus fez para a sua vida? Ele jurou. E se Ele jurou, Ele cumpre. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Deus, o nosso Deus, é um juramento. No Salmo 132:11, olha aqui. O salmista canta: o Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do seu ventre, porei sobre o trono. Deus cumpre ou não cumpre? Deus cumpre ou não cumpre? Foi um juramento que ele fez a Davi. Davi, o trono nunca mais apartará da sua casa.
e será eterno, porque ele jurou. E Jesus vem e assume o trono eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus não joga a conversa fora. O nosso Deus fala e o que ele fala está falado e determinado. Ele é um juramento. O Senhor é um juramento na sua vida. A promessa dele vai se cumprir na sua vida. Porque ele falou e determinou e a seu tempo ele vai cumprir. Nós estamos presos ao tempo, nós estamos presos à história e a um corpo, mas o juramento de Deus é eterno e ele cumpre o que ele fala. Portanto, agarre a promessa de Deus, assim como ele prometeu a Davi, cumpriu dentro de um cenário muito estranho, porque Ruth nem judia ela era. Sabe qual que é o problema? A pergunta de Zacarias era colocando Deus na parede. Ele queria saber como que Deus ia fazer as coisas. E eu vou te ensinar um segredo hoje. Não importa como. O como de Deus. Se Deus falou que vai fazer por mim, eu não quero nem saber como Ele vai fazer. Eu sei de uma coisa. Ele vai fazer. Maria, na sua inocência, perguntou inocente, por isso que ele respondeu. Nós não. Nós queremos ensinar Deus a fazer. Deus falou que vai fazer, então eu acho que ele vai fazer assim. Ele vai fazer assim, assim, assim. Não, assim está difícil demais, eu quero um jeito mais fácil para mim. A gente quer a via mais fácil, mas a via de Deus é a mais difícil. Porque vem Ruth, moabita, entra na linhagem do trono eterno de Davi em Jesus, porque ela se entregou de coração, de corpo, alma e espírito para o Deus de Noemi. O seu Deus será o meu Deus. Tudo ela abraçou o Deus de Noemi. E, portanto, se você abraçar o Deus de Maria, o Deus que é o Deus confuso, que entra trazendo uma certa confusão na nossa história, porque a gente estava adaptado com as nossas coisas. Agora são as coisas dele. Agora Maria não vive mais para ela. Quando ela vai visitar lá nas montanhas a sua prima Elizabeth. E ela chega lá nas montanhas. E a tradição judaica era que quando um parente chegava na casa do outro, lá na porta, ele gritava Shalom 3 vezes. E Maria chegou, bateu na porta, Shalom, Shalom, Shalom. Vai ler o relato. Quando a Elizabeth ouviu a voz da Maria, o bebê no ventre dela começou a pular e a saltar. A Bíblia diz que ele saltou e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Maria carrega o Salvador. Porque Maria estava com o Salvador do mundo. E é assim que acontece. Deus vai confundindo as coisas. Ele vai fazendo as coisas acontecerem na vida das pessoas. Maria ficou lá 3 meses. Depois disso, a Bíblia não relata nenhum contato de Jesus com João. Mas esses 3 meses foram suficientes. Os 2 na barriga da mãe. Mas eu creio que o Espírito Santo estava ali, colocando em João tudo o que ele precisava fazer. O que, pastor? O Espírito estava colocando nele o espírito de Elias. Ele virá com o espírito de Elias. Ele vai falar aquilo que ninguém fala. Ele vai aplanar os caminhos do Salvador, do Redentor do mundo. Ele vem na frente, mas ele vem com poder. Ele vem cheio e ele vai fazer aquilo que me apraz. Irmãos, nós vamos continuar domingo que vem. Essa palavra é para você. Creia na promessa. Porque quem prometeu, além de fiel, ele é um juramento para a sua vida. A palavra dele é um juramento para você. E tendo ele falado, não o faria. E tendo ele prometido, não o cumpriria. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Pegue essa palavra para o seu coração. Pai, no nome de Jesus.
Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer pelo Senhor ter nos alcançado através de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, como é bom estar em tua presença. Como é bom podermos, ó Deus, desfrutar da bênção, ó Deus, que é servir a Jesus Cristo como Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz coisas grandes através daqueles que não são. Dos pequenininhos, dos confusos, daqueles que o tempo já até passou para eles, mas não tem idade para o Senhor. O Senhor usa mulher avançada em idade, o Senhor usa mulher estéril, o Senhor usa virgem, o Senhor usa quem o Senhor quiser. Porque o Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. Pai, no nome de Jesus, fica conosco. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e sermos representantes fiéis do Teu reino nessa terra. Nos dê uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a sua vida.